pés, vamos fazer mais uma oração, que Deus use a vida do nosso Deus nessa tarde, também prepare o nosso coração para receber a sua palavra. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças neste momento, estará apresentando em tuas mãos a vida do pastor Nelson, que mais uma vez vai se colocar diante de ti como instrumento para ser usado em tuas mãos. Que o Senhor use o teu servo nessa tarde, e também, Senhor, que o nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Nessa tarde feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade, sermos consolados, confortados e arraigados pelo poder da sua palavra. O tema desta tarde, o tema tem sido nas últimas sextas-feiras, né? Acho que tem mais umas 2 ou 3 pela frente. Só uma? Ah, só uma. Então, ganha o privilégio de ser o penúltimo. Embora certamente muitas pessoas foram usadas nesse tema de uma forma toda especial, eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Porque acima de tudo do que a gente possa pensar, quando o pregador prega, ele prega primeiro para ele, né? E às vezes eu vejo em algumas situações, o pastor João Dantas deve ter também visto isso, a gente como dirigente de congregação, né? Às vezes a gente convida alguém e alguém vem pregar e bate tanto na igreja, né? Mas aqui na verdade quem está apanhando primeiro é ele, né? Não é assim, pastor? O Espírito Santo é assim, é coisa maravilhosa, né? Então, só repetindo juntos, vamos lá? Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos lá? Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos sentar, amados? Agradecendo a Deus pelo privilégio, o pastor João Dantas também por nos dar essa oportunidade, e as irmãs da liderança a uma sala. Deus abençoe todas as irmãs por nos dar esse privilégio nessa tarde. Eu estava meditando nessa palavra
E o Espírito Santo me incomodou para refletir junto com vocês nessa tarde a proposta da oração. Todos nós já sabemos que a oração é a chave que abre a porta da nossa vitória, né? Muitas vezes nós ouvimos e até repetimos que a oração tem poder. Na verdade, quem tem o poder é quem ouve a oração, né? É quem ouve a oração. Agora, nós devemos orar. Nós devemos orar. Porque eu sempre digo que a única oração que não é respondida é aquela que não é feita, né? É aquela que não é feita. E toda oração, ela deve ser feita por um propósito. Por um propósito. A irmã que falou aqui nessa tarde, disse que o pastor propôs um período de oração, né? Em busca de respostas. Isso é propósito. E é o que o apóstolo Paulo está declarando aqui à igreja de Éfeso, e ele está dizendo: é por causa disso que eu me ponho de joelhos. Por causa de quê? Ele estava se pondo de joelho em favor da igreja de Éfeso. Por que nós estamos aqui nesta tarde nos colocando de joelhos? Tem que ter um propósito, e o propósito é favorável a essa igreja, que essa igreja, ela só é igreja porque ela é composta de pessoas salvas na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, homens, mulheres, jovens e até crianças, que aqui compõem como membros o corpo de Cristo, para aqui interceder em oração por cada um dos irmãos. E nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo dando algumas razões do porquê ele estava se colocando de joelhos pela igreja de Éfeso. Então veja o que ele vai dizer aqui no verso de número 16: por causa disso me ponho de joelhos. Por quê? Para que, segundo as riquezas da glória de Deus, ele nos conceda, veja bem, segundo as riquezas da glória de Deus, ele nos conceda que nós sejamos corroborados, ou seja, revestidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Porque no homem interior, ele está dizendo aqui, no homem espiritual, na nossa alma, no nosso espírito, porque como eu já ouvi aqui nessa tarde, a nossa irmã, ela se prestou a um sacrifício, a um esforço para estar nesse trabalho nessa tarde, e ela foi corrigida pela sua filha, né? Como se a sua atitude fosse uma atitude de desmerecimento pelo cuidado da família. Quando a filha disse: mãe, a senhora indo para a igreja vai fazer crer que nós não estamos tendo cuidado com a sua saúde, cuidado com o seu corpo físico. Mas sabe por que ela veio? Por causa disso, porque a igreja está se colocando de joelhos em oração por ela, para que ela seja revestida do poder do Espírito Santo na sua vida interior, que é que vai lhe garantir a eterna salvação. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz que ele se colocava de joelho por conta disso, por conta dessa necessidade da igreja de Éfeso, para que cada crente pudesse ser, através da riqueza da glória de Deus, ser corroborado, fortalecido com o poder do Espírito Santo no seu interior. Porque quando nós estamos com o nosso interior revestido do poder e da graça, a carne pode estar fraca, como este
porque ele se punha de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela igreja de Éfeso. No verso 17, ele vai dizer outra coisa pelo qual ele se punha de joelho. Sabe para quê? Para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos efésios, a fim de que eles estivessem arraigados e fundados em amor. O que é essa palavra arraigado? É enraizado. É enraizado. Às vezes eu vejo em casa, minha esposa, ela fez um curso de botânica e ela gosta muito de lidar com plantas, né? Então, às vezes algumas plantas, esses dias mesmo com essa chuvarada e esses ventos, né? Aí quando ela vai ver lá no quintal, algumas das suas plantinhas estão tombadas, né? Por que ela está tombada? Aí ela vai verificar, pouca raiz, não está enraizada. Por que nós vemos em nós mesmos, sofremos dias nas nossas vidas em que a gente se sente fragilizado, a gente se sente desencorajado para enfrentar um dia de calor, sair desse solão quente? Muitos da igreja vêm caminhando, né? Como a irmã disse aí, subindo aquela ladeira difícil, né? Pedindo a Deus uma casinha mais próxima da igreja, e a gente, não é só ela, é qualquer um de nós, vai se sentir fragilizado em algum momento. Sabe por quê? É porque nós estamos precisando de estarmos mais arraigados, enraizados nessa fé gloriosa que nos levanta para enfrentar qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Vocês pensam que só vocês gostariam de estar? Só nós gostaríamos de estar aqui? Tem muita gente que gostaria de estar aqui, não teve coragem, não teve força, não está enraizado. Segundo contam os estudiosos, por que a Bíblia fala tanto sobre o cedro do Líbano, que é uma árvore que o vento bate e ela não derruba, ele não se tomba. Sabe por quê? Porque dizem os historiadores que o cedro do Líbano, o tanto que ele cresce da terra para cima, ele vai crescendo da terra para baixo, afundando. Então pode vir o vento que vier, que não mexe com ele, não vai mexer com ele. E muitas vezes nós, como crentes, nós somos crentes só superficialmente. Nós somos crentes para se alegrar quando é uma grande multidão, um grande congresso, um pregador que abala multidões. Aí a gente se sente enraizado, a gente salta, a gente pula, a gente sai alegre. Mas quando chega em casa e a luta bate de volta na prova, a enfermidade bate de volta na porta da casa, as dificuldades financeiras, o desemprego, o desentendimento bate de volta, a gente se fragiliza novamente. Mas é por isso que o apóstolo Paulo disse que ele está de joelhos e nós precisamos estar de joelhos. Sabe para quê? Para que Cristo continue habitando em nós pela fé que há no Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que nós estejamos corroborados com o poder pelo seu Espírito Santo, para que nós estejamos arraigados e fundados no amor. Por que fundados no amor? Porque é o fundamento do Evangelho, é amor. É o fundamento do Evangelho. É como se construir. Para construir esse templo aqui, certamente foi feito boas fundações, né? Foram feitas boas fundações. Deve ter aberto aqui umas valas bem profundas, né?
talvez até batido algumas estacas, para que o baldrame fosse formado sobre as estacas, para que suporte todo o peso desta casa. E o apóstolo Paulo se punha de joelhos pelos crentes de Éfeso, para que a sua fé, a sua vida cristã fosse fundada. Por isso ele diz, fundado em amor, que o fundamento seja amor. Seja amor. Porque muitas vezes, pelas lutas do dia a dia, pelas adversidades que nós vivemos, pelas tribulações, pelas traições que nós sofremos, pelos agravos que nós sofremos, irmãos, parece que a nossa fé esvai, parece que a nossa confiança quer se acabar, mas não, nós precisamos ter como fundamento da nossa vida cristã, desse edifício chamado a nossa vida cristã, o fundamento tem que ser amor, amarmos os nossos inimigos, porque amar o inimigo, amar o pastor, amar a pastora, como a irmã disse, que costuma tratar as nossas esposas como tal, é uma honraria. Minha esposa de vez em quando fala para mim, eu não sou pastor, eu sou a esposa do pastor, não sou eu a pastora, mas é uma honra, que é transferida às nossas esposas, muitas vezes. Isso é motivo de alegria. Por quê? Porque há uma demonstração de amor, há uma demonstração de confiança, mas tem gente que muitas vezes, pastor João, irmãs, às vezes no seu coração alguma raiz de amargura cresceu, e como o próprio apóstolo Paulo diz, para que a gente não permita que nenhuma raiz de amargura permaneça no nosso coração, não consegue amar alguém porque ele feriu, mas muitas vezes o ferimento não veio por causa da pessoa, mas veio porque ela deu lugar ao adversário das nossas almas. Irmãos, então nós precisamos amá-los, precisamos ajudá-los, estender a mão, reerguê-lo, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, e é isso que ele está dizendo para nós hoje. Para nós temos que nos colocar de joelhos, para que a nossa vida cristã seja fundada no amor, amando os irmãos a quem nós abraçamos, mas também amando aqueles que muitas vezes têm nos ferido. Porque esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito do Evangelho. É tratar as coisas com esse cuidado. Eu estava lembrando com o pastor Gilson, outro dia nós estávamos na sede, na festividade da Bate-Bar, e quando nós descemos para o estacionamento, meu carro estava travado, não podia sair, e nós ficamos nós dois ali conversando em pé. Aí passou um carro, aí parou bem em frente a mim, e a irmã me cumprimentou. Pastor, não, paz do Senhor, quanto tempo, saudade. Eu não me lembrava da irmã, porque a gente passou por tanta igreja, Só que no campo de Guarulhos, eu já passei por 13 congregações. Fui dirigente no campo do Brás, onde eu servi por 14 anos. Estou em Guarulhos há 42 anos. E aqui a gente já dirigiu 13 congregações, mais uma no campo do Brás. Passei uma temporada no Rio de Janeiro, dirigi mais uma congregação no campo da nossa igreja-mãe, Madureira, no Rio de Janeiro, na Vila Kennedy. E também já presidi um campo no Rio Grande do Sul. Já são 16 igrejas, então a gente vê muita gente. E muita gente vê a gente, mas todos vocês estão me vendo. Certamente, quase todos vocês que estão aqui hoje vão guardar a minha fisionomia, né? Agora eu com certeza não vou conseguir guardar a fisionomia de todos vocês. De algumas até sim, né? A irmã Marussa esteve comigo na cidade comigo umas 4 vezes, né, irmã Marussa? Então já deu para gravar bem a fisionomia dela. E alguns irmãos daqui, a gente passou 3 anos aqui dirigindo a nossa sede regional no Parque Jandai. Eu passei por aqui de 2000
2006 a 2009, inclusive na época, alguns congressos a gente transferia para cá, né? Aqui o Bela Vista era a nossa segunda sede regional por conta do espaço, porque lá no Jandaia tinha uma dificuldade, a igreja é menor, né? E estacionamento é problemático, porque aquela rua é muito trânsito, tanto na rua principal de frente, como na transversal, que tem escola. Então muitas vezes a gente vem fazer festividades aqui. Então, essa dificuldade, mas nada impede que eu continue amando a todos. E aquela irmã então parou, pastor, o senhor se lembra de mim? Me perdoe, não me lembro. Aí ela foi dizer, eu era do Jardim São João, quando o senhor dirigiu lá a primeira vez. Eu estava com um problemaço com meu marido, nós não estávamos nos entendendo de jeito nenhum. Eu procurei o Senhor para me aconselhar. Nós estávamos a ponto de nos separarmos, de divorciarmos. Ele já estava pronto a divorciar. E eu pedi um conselho para o Senhor. E o Senhor me chamou na secretaria, orou comigo, me aconselhou e disse, vamos continuar orando. É de joelho que a gente faz. É de joelho. Eu disse para ela, vamos continuar orando. Vamos orar mais um mês. Não responde nada para ele. Só diga para o seu esposo, estou orando. E vamos orar. Aí ela me disse, está vendo, pastor? Como a gente entrou na oração, estou aqui com meu esposo, 30 anos se passaram e está aqui em minhas bênçãos, filho todo moço, sentado no banco de trás do carro. Irmãos, é de joelhos que a gente faz. É de joelhos. E é enraizado em Cristo. E é tendo como fundamento da nossa vida cristã o amor. O amor. Amando as pessoas, mesmo aquelas que nos fazem sofrer, amando-as com o amor de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer mais uma coisa. No verso de número 18, ele diz que ele se punha de joelhos pelos crentes de Éfeso. Sabe por quê? Para que eles pudessem perfeitamente compreender com todos os santos. E é o que a palavra diz para nós hoje. Que é para nós compreendermos, todos nós aqui, do maior ao menor, do mais culto ao inculto, do doutor ao não doutor, não importa, mas todos fomos chamados para sermos santos. Então diz aqui que é para nós compreendermos com todos os santos, ou seja, a largura, o comprimento e a altura e profundidade do que? Do amor de Cristo. Dá para alguém medir? Dá para medir a largura do amor, o comprimento do amor de Cristo, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que um dia se entregou para tirar do lamaçal do pecado, lá na cruz do Calvário, o ladrão que estava à sua direita, outro ladrão estava à sua esquerda, e alguém disse para ele, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Mas ele estava pensando sangue em quem? Ele não estava pensando só naqueles dois, ele estava pensando naquele dia, ele já estava pensando em nós, aqui na igreja do Bela Vista Pimentas, aqui na igreja de Guarulhos, na igreja de São Paulo, na igreja do Brasil, na igreja de todo o mundo, por todo o tempo, ele estava pensando em nós, ele estava pensando em nós, ele só estava esperando uma frase. Questionou se ele era o Cristo, mas o outro disse, Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É só isso que Ele espera de mim, de você, que nos momentos da nossa aflição, nos momentos da nossa contrariedade, nos momentos de enfermidade, nos momentos da nossa maior dificuldade, a gente se ponha de joelhos e diga: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E essa largura, esse comprimento, essa altura e essa profundidade do seu amor vai te alcançar, 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 vai te alcançar e vai te alcançar. Night on the command. Arabaço de onde covas e assim acontece, amados, quando você se coloca de joelho lá no secreto do teu quarto, como diz a palavra, e lá no secreto do teu quarto, Deus põe na tua mente o nome da irmã Marluz, o nome da irmã Cícera, o nome da irmã Selma, o nome do pastor, o nome da esposa do pastor Marcelo Adriana, o nome de cada crente que vai passando pela sua mente, e você de joelho vai dizer: Senhor, lembra-te do nosso pastor, lembra-te da nossa pastora, lembra-te das nossas líderes, lembra da nossa regente, lembra da irmã que está enferma, lembra do irmão que está enfermo. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus Cristo vai alcançando, vai abrangendo, vai curando, vai levando, vai libertando, porque é assim que é. Olha. Aleluia. Eu quero deixar um testemunho que a gente conta já muitas vezes. Em Belém do Pará, uma certa mulher, jovem, servindo na igreja, conheci um jovem também na igreja, ela música, ele também, um soldado do exército. Quando eles então se conversam, se entendem e resolvem firmar um noivado e se preparar para um casamento, eclodiu a guerra. Uma guerra, e esse moço era militar, soldado do exército, ele foi convocado. Então o plano deles vai ser adiado. Ele vai para a guerra e passam-se os meses, ano. Quando a guerra termina, ele volta e eles então vão realizar o seu sonho de casamento. E como nós aprendemos e ensinamos os nossos jovens até hoje a se guardar, porque Deus tem propósito nas nossas vidas, e quando o jovem se preserva, tanto o moço como a moça, Deus entra no negócio e Ele prepara todas as coisas. Ele preparou aquele casamento, esse jovem casal se casa, e o resultado é que aquele moço, como ele foi destacado no batalhão dos pracinhas brasileiros, na verdade foram escalados para a Europa e especificamente na Itália. Tanto que o Monte Castelo, que fica na Itália, que havia sido tomado pelos alemães e eles haviam construído uma casamata fortíssima, tanto que
soldados americanos, ingleses, franceses, tentaram retomar o Monte Castelo e não conseguiram, dada a peculiaridade da segurança que os alemães haviam investido naquela casa-mata, que era um muro de concreto de 1 metro, aí deixava uma frestazinha entre pilares e batia uma outra laje também de 1 metro de espessura, e só por aquelas frestas, então eles olhavam que estava subindo o monte, dali era só metralhar, fuzilar, né? E jogar bombas. Então por isso ingleses, americanos e franceses não conseguiam chegar. Mas o comandante do batalhão de brasileiros falou: por que americano, inglês e francês não conseguiram tomar? Porque eles queriam tomar o monte durante o dia. Então ele falou: nós vamos tomar à noite, né? Só que a guerra estava sendo desenvolvida nesse período em pleno inverno, e na Europa cai a neve, a temperatura lá é diferente daqui. Aqui, quando nós conhecemos aí 12 graus, e positivo, hein? 12 graus positivo, ele está mais capotado do que o urso na hibernação, não é verdade? Só que na Europa 12 graus é melhor, porque o inverno lá é 12 negativo, 15 negativo, e resolve tomar o Monte Castelo à noite, né? Vamos tomar o Monte Castelo à noite. Imagina só, a neve já acumulou no monte, ainda vai cair mais neve pelas costas, e eles tinham que subir se arrastando pelo cotovelo e joelho, e o fuzil nas costas, e granada nas costas, e eles vão subindo dessa forma para a tomada do Monte Castelo. Tanto é que, se vocês consultarem no YouTube, vocês vão ver algumas palavras sobre isso, a tomada do Monte Castelo, que o exército brasileiro, então eles foram tomar, e quando tomaram, eles inventaram uma canção que é cantada até hoje nos quartéis, né? Que eles cantavam uma canção cuja letra dizia assim: de onde você vem? Mas era eles perguntando, cantando, para ver se estava todo mundo subindo junto e estavam todos bens, né? Então, de onde você vem? Aí alguém dizia lá: eu venho de Salvador, terra do povo, né? De onde você vem? Eu venho de Belém do Pará, cidade das bandeiras, né? Eu venho do Rio Grande do Sul, eu venho do Rio de Janeiro, cidade das praias. Então eles vão subindo, e neve nas costas e neve por baixo, até que eles chegam próximo da casa-mata, e então quando eles já visualizam aquelas frestas, né? E eles conseguem então desarmar, tirar o anel da granada e jogar para dentro. Eles conseguiram então tomar o Monte Castelo, os brasileiros. Bom, quando eles vêm embora, resultado disso, o que acontece? Esse moço que eu estou contando para vocês, esse testemunho, ele se casou, passado 1 ano, aí nasce o primeiro filho, e quando nasce esse primeiro filho, então ele se descobre doente de uma doença que hoje a medicina já tem controle, já cuida, mas naquela época não, por conta de ter estado exposto a tanta neve, a tanta friagem, os seus 2 pulmões estavam completamente afetados pela tuberculose. Ele vai para o médico, os médicos não podem fazer mais nada. Recomenda que ele então não durma no mesmo quarto com a esposa e com o bebê, porque ele poderia transmitir para os dois. Então ele está dormindo em quarto separado. O hospital já não segurava mais ele, mandou para casa para morrer em casa. E uma madrugada, então, ele está naquele quarto à parte, e ele recebe uma visita angelical, e Deus fala com ele. E com muita dor ele se levanta
Ele vai até o quarto da esposa e toca nela. E ela diz: o que foi? Você está sentindo dor? Está queixando no carro? Vamos para o hospital, eles te dão alguma coisa para aliviar a dor, né? E ele disse: não precisa. Deus me visitou e Deus falou comigo. E Ele me levou em arrebatamento, me mostrou coisas lindas. E eu já pensava, já naquele momento, que eu ia ficar no paraíso, mas aí Ele mandou que eu retornasse. Eu retornei a esse corpo cansado, porque Ele pediu para mim te dar uma mensagem. E ela disse: que mensagem? E Ele falou: olha, o Senhor vai me recolher, mas Ele mandou te dar essa mensagem. Fica firme nos pés do Senhor. Cria o nosso filho no temor da palavra de Deus. Porque eu sei que eu vou para a glória. E escrito está que quando Jesus vier buscar a igreja, os mortos ressuscitarão com Ele num corpo glorioso. Mas os que estiverem vivos naquele dia receberão também esse corpo glorioso e subiremos juntos as nuvens ao encontro do Senhor. Então é isso. Fica firme nos pés do Senhor e cria o nosso filho no temor da palavra de Deus, para que naquele dia nós possamos subir juntos, arrebatados ao encontro do Senhor. Dito isso, ele volta para o outro quarto, e nessa mesma madrugada o Senhor recolhe. Essa mulher, então, ela sepulta seu esposo e agora ela tem um filho para criar, 4 meses por aí, e ela se vê na necessidade de trabalhar para conseguir o sustento seu, do seu filho, criá-lo e educar. E ela então vai deixar esse filho na mão de amigos e parentes para cuidar, para ela poder trabalhar. E não que as pessoas que cuidam de outras crianças não tenham cuidado, mas existe um segredo entre filho e mãe que é só a mãe para entender, né? Se o filho não mamar direito, não tomar alimento, a mãe já percebe que alguma coisa não está bem. Mas aquela mulher tinha que trabalhar, ela chegava à noite, quem cuidou do filho dizia: não, ele já foi alimentado, banhado. Ela também ia se alimentar e banhar, porque no dia seguinte pulava cedo para trabalhar. E assim os dias se passaram, quando uma bela tarde, quando ela chegou noitinha do trabalho, a pessoa que estava cuidando disse: olha, seu filho passou mal, e eu só não levei para o hospital porque não tinha documento dele. Então ela pega a sua criança e corre para o hospital, e quando ela chega que ela examinar, vai ficar internada. É claro que a gente não vai deixar de socorrer o filho, mas a gente gostaria que fosse examinado e dado o diagnóstico e a gente cuidar, né? Mas tinha que ficar internado. E ela começa uma luta diária, levanta cedo, vai trabalhar, de tarde passa no hospital para saber da criança. E muitas vezes, quando a gente vai procurar notícia de alguém que está internado, o estado é irregular, né? E os dias se passam, o estado regular, até que uma tarde, quando ela passa no hospital, o plantonista diz: olha, o diretor clínico quer falar com a senhora a respeito do seu filho. Encaminha ela para o gabinete do diretor do hospital. Ele vai dizer para ela: minha senhora, o seu filho esta noite, essa madrugada, ele passou muito mal, foi uma correria aqui no hospital, nós fizemos de tudo para medicá-lo, para atendê-lo, e durante o dia também, mas ele já não reage mais aos estímulos e à medicação, ele não está reagindo, e nós nos reunimos à junta médica e chegamos à conclusão de que dessa noite ele não passa. Dessa noite ele não passa. Então nós confabulamos entre nós e chegamos à seguinte decisão: que se a senhora quiser levar o seu filho para casa e tê-lo consigo em seus últimos instantes de vida, nós vamos liberá-lo. A senhora não precisa nem assinar termo de responsabilidade, porque nós já temos conhecimento do estado do seu filho, que dessa noite ele não passa. Então, amanhã cedo é só a senhora vir aqui e qualquer um de nós que estiver de plantão vai assinar o atestado de óbito para a senhora sepultar o seu filho. A senhora quer levar o seu filho? E ela
joga a voz amargada, não consegue responder, ela simplesmente balança a cabeça sentindo que sim. O médico chama, portanto, a enfermeira-chefe para buscar a criança. E quando ela recebe aquela criança nos seus braços, o susto de receber aquela criança foi pior do que a notícia de desengano, porque ela recebe nos seus braços apenas um montinho de ossos e pele. Não tinha mais carne, a pele colada nos ossos e aquela cor escurecida de necrose já. Os olhinhos estáticos, sem brilho, parados. Aqueles olhos escuros, né? Sem brilho nenhum. A narina afilada, não tinha sinal de respiração. Os lábios ressequidos, a boca entreaberta, sem sinal nenhum de vida. E ela pega essa criança e sai daquele hospital caminhando pelas ruas. Parece que o chão tinha desaparecido de sobre seus pés. Ao chegar em casa, algumas pessoas que estavam ali, amigos, vizinhos, perguntaram: a criança teve alta, você está voltando com a criança para casa que teve alta? Ela não responde nada para ninguém, ela vai adentrando. A sua mãe estava ali passando os dias na sua casa, e ela pede para a mãe: mãe, por favor, dispensa todo mundo, eu quero ficar a sós com meu filho. E assim ela entra no seu quarto, ela coloca o seu filho sobre a sua cama, ela volta, tranca a porta do quarto e diz para sua mãe: não me incomode, eu quero ficar a sós com meu filho. E ela se joga de joelhos ali ao lado daquela cama. E eu posso comparar a batalha em oração dessa mulher com a batalha de Jacó de Jaboque, agarrado ao anjo, dizendo: eu não te largo enquanto não me abençoe. E ela começa essa sua batalha de joelhos em oração, e citando versos bíblicos, e dizendo: Senhor, quantas vezes eu ouvi pregar acerca do teu poder, das tuas maravilhas. E eu me lembro, Senhor, daquela mulher do fluxo de sangue, que ela mesmo se arriscando a morrer apedrejada, mas ela foi pelo meio da multidão, ela trocou na hora das tuas vestes, e ao tocar ela foi curada instantaneamente. Mas a cura dela, Senhor, atrasou o pedido de Jairo, o príncipe da sinagoga, que antes chegou até a ti e disse: Senhor, desces a minha casa porque minha filha está moribunda. Mas o Senhor para atender essa mulher do fluxo de sangue, e isso reverte em que os servos de Jairo sobe ao seu encontro e diz: Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Mas Senhor, tu te voltaste para Jairo e disseste para ele: Jairo, crê somente, a tua filha dorme. Senhor, os médicos dizem que o meu filho não passa desta noite, então eu creio que ele está dormindo. Senhor, eu creio em ti, Senhor, tira o meu filho deste sono da morte. E ela continua orando, e ela vai dizer: Senhor, eu me lembro também do teu amigo Lázaro, de suas irmãs Marta e Maria. Lázaro estava enfermo e as suas irmãs mandam te chamar, e o Senhor demora ainda um período, e quando o Senhor volta a Betânia, ele já está morto há 4 dias. E elas vão dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E o Senhor vai dizer: crê somente e verás a glória de Deus. E ela diz às orações: Senhor, mostra-me a tua glória nesta noite. E ela vai dizer: Senhor, mas mesmo assim tu disseste para elas, indo ao teu túmulo, ao chegar lá disseste: rolem a pedra, e o Senhor chamou ele para fora. Senhor, opera um milagre
saindo da cidade de Naim para sepultar o seu filho, quando tu ia entrando na cidade e tu olhaste para aquela mulher e disseste para ela: mulher, não chores mais, Senhor, enxuga as minhas lágrimas nessa noite. E o Senhor se aproximou daquele esquife, o Senhor tocou naquele moço e disse para ele: moço, levanta-te, Senhor, toca no meu filhinho também. A oração dessa mulher já ia madrugada dentro, o lugar que ela estava orando era uma poça só de suor e lágrimas, e ela ainda está clamando dessa forma. Quando de repente, na escuridão do quarto, ela percebe de olhos fechados que um clarão invadiu aquele quarto, e em meio àquele clarão de olhos fechados, clamando, ela percebe uma mão muito linda que vai descendo sobre o leito em direção à sua criança, e aquela mão para a meia altura, e quando aquela mão para, ela se move, e quando ela se move assim, caem gotículas como que de orvalho, só que douradas, e vai caindo sobre aquela criança, e ela está clamando e vendo aquela visão de olhos fechados, quando de repente ela sente então uma mãozinha magrinha, mirrada, tocar no seu rosto, como que enxugando as suas lágrimas. Ela abre os seus olhos, e quando ela olha para o seu filhinho, ali onde estavam aqueles olhos estáticos, parado, sem brilho algum, agora estão dois olhos brilhantes e se movendo. Aquela narina antes afilada, sem sinal nenhum de respiração, está arfando, respirando, aqueles lábios ressequidos, aqueles ossos no sorriso, como que dizendo: mamãe, Jesus me trouxe de volta à vida. Ela se levanta da sua oração, ela abre a porta do quarto e a chama sua mãe, que estava no outro compartimento descansando, que já eram altas horas da madrugada, e a mãe se levanta e ele pergunta: o que foi, filha? Ela diz: mamãe, agora só prepara uma mamadeira para o meu filho, ele só precisa de se alimentar. Ai, irmãos, Jesus é o mesmo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, e Ele está aqui nesta tarde, porque alguém aqui nesta tarde entrou com um problema que você julga impossível, mas para o Senhor não existe impossível. Eu gostaria que aquela mulher pudesse estar aqui e que ela mesma pudesse contar o seu testemunho com muito mais riquezas de detalhes, mas ela já dorme no Senhor. Mas aquele menino está aqui hoje. E eu posso dar esse testemunho, porque eu recebi esse testemunho de primeira mão daquela mulher que não é outra que não seja a minha mãe. Aquele menino sou eu. E eu estou aqui nessa tarde para te dizer que quando você se coloca de joelho, não tem problema que o Senhor não entre com solução. Porque eu sempre digo por aí, quando eu dou o meu testemunho, de que eu sou um homem que vive a noite mais longa que um homem pode viver. Porque se uma junta médica, se a ciência, se a medicina declarou que eu não passava daquela noite, então, irmãs, a minha noite já dura 74 anos. Em fevereiro, se o Senhor não voltar, completa 75 anos, para que eu continue dizendo: o Senhor é o mesmo. Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena orar, vale a pena se esforçar, vale a pena caminhar, dizendo que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para o céu. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Oi, irmão, aplauda o Senhor com mais vontade. Aplauda, irmão, glória para o Senhor. Glória para o Senhor.
isso, irmãos. Todas as vezes que nós falamos os feitos do Senhor, Ele está sendo glorificado. E isso renova a nossa fé. Isso dá ânimo para nós crermos que a oração, de fato, irmão, Deus trabalha por intermédio da oração. Porque, infelizmente, alguns têm ficado preguiçosos para orar. Porque oração, irmão, é gastar tempo. É lógico que tem hora que a gente ora lavando louça, você sabe disso, varrendo casa e por aí vai, andando, trabalhando, dirigindo. Mas tem hora que a gente tem que pôr o cara no colo, né? Eu estava hoje limpando minhas coisas e a minha alma gritando para estar de joelho, porque às vezes a gente conta isso para alguém, as pessoas dizem que está tanta, quem é que tem vontade de estar de joelho? Mas a nossa alma sente essa necessidade. E eu falei, Jesus, me ajuda aqui, cortando cenoura e olhando no relógio. Preciso ir, preciso estar. Eu tenho esse negócio com Deus, aquele horário. E aí larguei tudo lá, adiantei e corri. Porque meu esposo não entra no quarto. Porque, irmãos, não é que a gente é melhor. É porque se a gente não orar, morre. A nossa alma sucumbe. Nós precisamos orar. E nós estamos assim tão alheios a tudo, né? Tão envolvidos com as coisas do dia, que a gente tem deixado esse hábito de orar, né? Deixa para oração na igreja, aí faz com o pastor Bidinhos, né? Oração de 5 minutos, tem oração, né? Lembra que ele falava conosco? Se tem oração, se não é oração, você só falou para Jesus, chegou. E a gente precisa de mais um pouquinho de tempo. A gente não tem tempo, irmão, mas quando Deus de repente preparou um momento desse, como preparou para a mãe do pastor Léo, aí a gente tem que largar tudo para orar. Não é assim? Eu não tenho tempo, mas Deus de repente cerca a gente. E aí Ele prepara o tempo e a gente não tem para correr, a não ser os pés dele. Então eu sempre digo, irmão, não espere Deus preparar o tempo, porque a gente nunca sabe como é que Ele vai preparar, né? Então é melhor a gente vir antes, ciclo de oração, a gente chega aqui 2 horas, coloca no coração o desejo de orar, tem consagração todo dia, de segunda a quinta, sexta-feira agora próximo é o nosso dia com Deus, das 9 às 4, tira um pouquinho, eu não posso estar o dia todo, mas fica um pouquinho, porque você vai ver que vai valer a pena. Eu sempre digo, irmão, olha, se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser fazer maravilha, Ele faz. Mas o que nós precisamos cuidar é da nossa alma. Porque às vezes a gente diz, não, eu já orei, Deus não curou, então Deus não quer curar. Mas e a sua alma? E a sua alma? Vamos preparar a nossa alma para o encontro com Deus, irmão. Que a gente não sabe o dia nem a hora. A gente quer viver, mas cada um aqui tem um tempo determinado. Como diz meu pai, ninguém nasceu para semente. Então vamos nos preparar. E as maravilhas do Senhor Ele vai revelando, irmão, em nossas vidas. Amém? Deus abençoe, pastor. Que palavra gloriosa, que testemunho lindo. Que testemunho lindo, né? Maravilhoso. Vamos ficar de pé, irmãos? Já foi dado o aviso, o pastor vai fazer oração por nós. Sexta-feira vai ter um dia com Deus, é a última do ano, porque na semana de dezembro, acho que vai ser bem pertinho do Natal, não sei se é dia 24, 25, 23, coisa assim. Então não adianta colocar, porque vai estar todo mundo ocupado com os perus, né? Pastor, com os galetos, combinados na terra, e aí não vai dar certo, né? Então, para não ficar pesado, se você tem que cuidar da casa, né? Cuidar para receber família ou viajar. Essa é de novembro a última. Eu não vou estar aqui, os irmãos estão sabendo, terça eu viajo, mas o meu coração vai estar aqui e eu estarei em propósito. Amém? Mas porque o negócio é com Deus, não é com. Eu preciso estar lá, todo mundo vê que eu preciso de uma. Não, ninguém tem que ver Deus. Né? É Deus que tem que ver. Os irmãos orem por mim, eu vou dobrar o joelho aqui, que eu estou voltando, os pastores orem por mim. Porque, irmão, não faço isso por. Eu estou indo. Não. Deus escolheu e a gente tem que ir, porque se não for de um jeito, vai de outro. E eu já tenho juízo, já criei juízo, já passei dessa fase de rebeldia. Então,
Eu estou indo e eu conto o coração das irmãs. Olhe comigo, porque lá a gente está ativo, fazendo a obra do Senhor, pregando, orando e visitando. Alguém pode dizer, mas Cícera, você fez algum curso para isso? Curso do Espírito Santo. Né? Tem algumas coisas, né, pastor, que ele nos prepara. Eu acho que a gente fez alguma coisa, mas o maior ensinamento veio do alto. E ele ensina, irmão. Tem cada coisa, experiência. Até a Zé falou assim, como assim, você devia escrever um livro. Eu falei, eu vou ver se eu tenho coragem para escrever as experiências que o Senhor tem nos dado. Eu vou dobrar o joelho aqui, os pastores vão orar por mim, porque eu estou debaixo da bênção de Deus e da deles, eu irei, farei e retornarei guardado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. O Renato tinha me falado desse trabalho e perguntando se a gente poderia abrir um trabalho na cidade lá. Ele disse que o ideal era que a gente conseguisse contato com os pastores da região lá para enviar um obreiro. Mas a gente vai ver com o departamento de missão o que a gente pode fazer para ajudar. Deus, que eu faço, não entenderás agora, mas compreenderás depois. Pastor Léo, depois vem aqui um domingo, um dia de ceia, uma outra oportunidade. O Gilson veio pregar na minha vez. Não sei o que é. Ministério dele não é só de filmar, não, isso é pastor. Tem que mais agendar um dia para você vir pregar aí também. Vamos agradecer ao Senhor, Deus abençoe a todos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós damos graças por tudo que o Senhor preparou nessa noite, pela tua bênção forte. Toma a nossa vida em nossas mãos, guarda, Senhor. Abençoa o pastor Léo, a sua esposa, a mulher, toda a sua família, Senhor. Também o meu tio, sua família também, Senhor. Guarda, Senhor, para que eu vá em casa e possa recordar para o ensaio da noite. Dirija vocês, filhos, guarda cada um do céu nessa tarde, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje, para todos, vamos dizer amém, irmãos? Amém. Vamos orar para a Cícera? Amém. Que Deus use a sua vida ali. Ali ainda é Ceará? Ainda é Ceará. Vida do Piauí. Vou dar uma passeio para ela. Mas é a nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Deus, graças pela vida que você é, nossa graça, podemos mais uma vez olhar para aquela cidade, Senhor, dar um trabalho missionário, confirme, Senhor, dê graça, abre porta, toma a direção, meu Deus, que naquela cidade, Senhor, levantar a igreja, levantar obreiros, para dar continuidade àquela obra, Senhor, fala para ele, pois vamos, tenha misericórdia, Senhor, toma a direção, ó Deus, para anunciar para a glória e louvor do teu nome. Amém. Senhor.